e a pergunta do Danilo Risato. Danilo perguntou o seguinte: podemos afirmar que estamos vivendo os dias finais na face da Terra, Leandro? Boa noite. Meu irmão, podemos sim. Por quê? Todos os sinais da volta de Cristo que vemos em Mateus 24, 2 Timóteo 3, 1 a 5, Lucas 21, todos esses sinais já se cumpriram. O que acontece é que eles estão se intensificando cada vez mais. Tá? E o último sinal para a volta de Cristo não se cumpriu. E ele vai se cumprir, tá? Que é o de Mateus 24, 14. Tá? Que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, ou seja, depois que o evangelho for pregado como testemunho, então virá o fim. E isso está muito avançado. Nós temos ainda a janela 1040, lá do outro lado do mundo, de milhares e milhares de pessoas que não ouviram falar de Jesus. Mas, com os missionários entrando nesses lugares, mesmo que secretamente, com a internet, com a tecnologia, se Deus quiser, questão de momentos, as pessoas têm um testemunho sobre Jesus. E veja, a Bíblia não diz que todos têm que se converterem ao cristianismo para Cristo voltar. Porque isso não vai acontecer. É pregar o evangelho para testemunho a todas as nações. Uns vão aceitar e outros vão rejeitar. E quando isso acontecer, aí virá o fim. Está muito avançado, meu irmão. Só a Igreja Adventista já se encontra em mais de 200 países do mundo. E contando outros missionários cristãos, outras igrejas, já estão atingindo vários lugares do mundo. As sociedades bíblicas têm traduzido a Bíblia para vários idiomas e dialetos. Então, a pregação do evangelho está muito avançada. E, só para finalizar, do livro do Apocalipse, né, tem profecias. Podemos dizer que até o capítulo 12 se cumpriram todas. Falta a profecia do capítulo 13, né, que é a perseguição aos filhos de Deus. Capítulo 14, que é a pregação do evangelho em todo o mundo, com os últimos 3 recados de Deus à humanidade. Depois, capítulos 15 e 16, o derramamento das pragas, juízos finais sobre os ímpios. Capítulo 17 e 18, o fim de Babilônia, que é o fim de toda a confusão religiosa. E aí o capítulo 19, que é a volta do Senhor Jesus. Aí capítulo 20 fala do milênio no céu. E capítulo 21 e 22 fala do céu e depois da descida da cidade santa na nova terra. Então, as profecias se cumpriram e estão se cumprindo. Nós podemos dizer sim que estamos no fim dos tempos. Não devemos nunca marcar datas para a volta de Cristo, fazer cálculos. Não é? Muitos cristãos fiéis e sinceros fizeram isso no passado, mas não deu certo. Então, sigamos Mateus 24, 36. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas sigamos também o conselho de Mateus 24, 42, que diz assim, ó: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ok? Então esse é o conselho bíblico. Olha que interessante, que pergunta interessante da Diene Silveira. Leandro Quadros, meu marido pergunta: você se preocupa com a educação e a formação dos seus filhos e com a sua aposentadoria diante deste cenário de final dos tempos? A sua pergunta é muito interessante. A minha resposta é sim, e vou lhe dizer o porquê. Certa vez ouvi uma frase, logo que eu conheci o cristianismo, né? Que a pessoa disse o seguinte: tenha sonhos, tenha metas, tenha planos, como se Cristo voltasse daqui a 50 ou 100 anos, mas viva como se Cristo voltasse hoje. Deus não quer que nós deixemos a vida correr sem desenvolvermos os nossos talentos e capacidades. Isso fica bem claro na parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, nós lembramos o seguinte, que um senhor
o dono de uma propriedade, né, que representa Deus Pai, ele deu um talento para uma pessoa administrar, que é uma moeda que equivale a um dia de trabalho, não é? Para outro, ele deu, se eu não me engano, 3 talentos, e para outro ele deu 5. Quando esse senhor voltou, ele pediu contas. O que recebeu 3 talentos desenvolveu, ou melhor, gerou lucro, investiu e recebeu mais 3 talentos. O que tinha 5 talentos investiu e fez com que os 5 se tornassem 10. E o que tinha 1 talento e decidiu não investir e não desenvolvê-lo porque o havia enterrado por medo do seu senhor, esse foi lançado fora nas trevas. Então, o que a parábola dos talentos nos ensina? Que mesmo no cenário em que estamos, mesmo que sejamos no fim dos tempos, nós devemos nos preocuparmos com a educação dos nossos filhos, devemos nos preocuparmos com o nosso preparo financeiro, devemos nos preocuparmos com o nosso preparo profissional e, acima de tudo, né, com a nossa vida espiritual, com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde física. E eu quero aproveitar e dar uma dica para vocês. Entre os materiais que eu produzo, eu tenho um curso chamado Inteligência Financeira Bíblica. Eu tenho que promover esse curso para você porque esse curso ele já mudou a vida de muitas pessoas. Se você acessar a página do curso e ver os depoimentos do que aquele curso fez na vida de algumas das muitas pessoas, você vai perceber que esse pode ser um dos materiais mais valorosos para a sua vida. Porque eu ensino a pessoa não apenas a lidar com o dinheiro, eu ensino a pessoa a ver as finanças de uma perspectiva bíblica e ensino a pessoa a mudar crenças limitantes sobre o dinheiro para que desenvolvam crenças potencializadoras. Eu trabalho a parte bíblica, a parte emocional, ok? Então eu gostaria que você que fez essa pergunta e você que está assistindo, tiver a oportunidade, eu vou deixar depois o link deste curso na descrição do vídeo, tá bom? Esse é um curso interessante, mas se não for esse curso, meu irmão, invista em outras coisas, porque Jesus quer que você se desenvolva, que você cresça, que você duplique, ou triplique, ou multiplique os seus talentos, tudo bem?